É isso aí, torcida do Vascão. Grande vitória aí, 2-1 em cima do Atlético Paranaense. O Vasco novamente consegue uma vitória de virada. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa Sport Center, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Uma virada do Vasco 2-1. Nesta quinta-feira, a mesma história. Conta pra gente, Roberta Barroso, os detalhes de mais uma festa em São Januário, que no primeiro tempo teve vaia. Fã de esporte, o Vasco venceu o Atlético Paranaense de virada aqui em São Januário. Vitória por 2-1, assim como na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, abriu vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo bem disputado. O Atlético Paranaense, logo no comecinho, teve uma boa chance com o Eric de cabeça. O Vasco arrancou com o Payet. Ele mandou com perigo. Aos 31 minutos, o Atlético Paranaense chegou. Cruzamento de Canóbio, aquela ajeitadinha de Mastriani, e Christian abriu o placar. O Vasco tentou correr atrás do prejuízo no primeiro tempo com passe de Payet para Piton, mas não conseguiu o gol. Na segunda etapa, o Atlético Paranaense voltou querendo mais, pressionando o Vasco, seguiu se impondo, trocando passes. Zapelli, de cabeça, levou o perigo, até que o Vasco reagiu. Aos 34 minutos, o estreante Jean David, reforço apresentado essa semana, cruzou e Pumita empatou o jogo. O lateral do Vasco, que entrou em campo com a camisa em homenagem ao zagueiro esquerdo do Nacional, que faleceu na última terça-feira. Pumita jogou com o esquerdo no Nacional. Eu joguei com ele, compartimos um ano juntos no Nacional, muito bom. E uma perda muito injusta. Exclusiva pra gente que a expulsão do Campeonato Brasileiro no primeiro turno da competição foi o momento mais difícil que viveu na carreira. Ainda tiveram duas expulsões no finalzinho, confusão de Diório com João Vitor. Os personagens da partida chegam agora nesse Sport Center. A gente não gostaria de ficar tomando esses gols aí. Mas, de novo, acho que fica que a gente tem futebol para ganhar, principalmente aqui em casa a gente é muito forte, a torcida empurra muito e é uma conscientização interna mesmo que a gente tem feito para tentar mostrar para os atletas o nível que a gente tem, onde a gente quer brigar, onde a gente quer chegar. É muito em cima de realmente acreditar no poder que a gente tem. Eu acho que isso faz diferença na hora que a gente está atrás do placar, para conseguir essas viradas e essas vitórias aí. Es eso, es trabajar, seguir trabajando, manter todo el grupo positivo en el mismo camino, con mucha autocrítica, como falei, mas muito focado en que vamos a poder virar a chave em casa. Muito bem, então a mesma história de segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, desta vez pela Copa do Brasil. 59% de posse de bola dos mandantes, 41% dos visitantes. Passes certos 3-7-1, 2-3-6. O Vasco finalizou mais, 11-4. Certas 3-1. Grandes chances 3-2. Ações na área rival foram 15 do Vasco e 12 do Furacão. Ô Elton, mais uma vez parecia que o jogo estava mais ou menos dominado pelo Furacão. O Vasco vai lá e resolve com 2 gols. Teve até um momento que o Verratti sobe e tenta uma cabeçada para gol, muito parecido com o gol que ele marca, mas dessa vez a bola não vai para o fundo das redes. Mas aí o Pumita acerta um chutaço e a história muda. Mas é o que a gente falou, o equilíbrio ainda vai ser parada dura em Curitiba, né? Vai ser parada dura. Curioso até de bastidor para o fã de esportes, né, Edu? Os dois jogos aconteceram ao mesmo tempo. Então a gente tem que ficar ligado ali nas duas partidas, os detalhes dos dois jogos. Como no jogo do Corinthians teve uma paralisação por conta dos refletores, né? Ficou um tempo parado, então o jogo ficou ali, a gente conseguiu ver parte dos dois jogos separadamente.
E nesses momentos em que as partidas estavam acontecendo de maneira isolada, é que as coisas foram acontecendo de melhor. No primeiro tempo, a gente viu o Atlético Paranaense talvez um pouco melhor no jogo, até pela proposta colocada em campo pelo Martin Varini de jogar com dois pontas como alas, né? O Canóbio por um lado e o Coelho por outro. Ele já tem feito isso algumas vezes, não usa laterais, né? Faz muito mais isso com pontas. Isso criou muitas dificuldades para a defesa do Vasco. O Piton ficou preso na marcação do lado esquerdo, o Pumita do lado direito, os dois com vocações ofensivas, caras que precisam, né, de corredor para atacar, sentiram dificuldades, precisavam marcar muito mais. Isso ficou muito mais com o Ryan e com o Emerson Rodrigues, os dois que tentaram ali buscar o jogo pelos lados do campo. Então o Vasco sentiu muitas dificuldades e o Atlético acabou sendo melhor. E conseguiu o gol com o Christian ainda no primeiro tempo. E aí acho que o pulo do gato foi, o Vasco voltou para o segundo tempo melhor, porque o Paiva conseguiu fazer mudanças importantes para esse time se tornar melhor no segundo tempo. E aí foi um outro Vasco. Né? O Vasco não foi logo no início, né, Edu? Ele esperou ainda um pouco mais no segundo tempo, mas colocou o Leandrinho, colocou o esforço, aí o time deu uma melhorada, foi um time que conseguiu ter um pouco mais de consistência, e aí vem a história que você já citou, né? Isso aconteceu na segunda-feira. O Hugo Moura, que é ex-jogador do Atlético Paranaense, tinha marcado um gol na segunda-feira, acabou sendo anulado, acabou sendo importante na reta final do jogo. Primeiro, tem essa jogada que é o golaço do Pumita, o Pumita faz um belíssimo gol, homenageou o esquerdo também, que foi companheiro dele no Uruguai, e o Hugo Moura decide no final, não comemora, numa jogada ali pelo alto, 2 toques de cabeça. A defesa do Atlético Paranaense de novo falhando na bola aérea. A gente está até vendo o lance do gol de empate, né? Do belíssimo gol. Até lembrei que eu fiz hoje à tarde, né? Do jogo do Girona contra o Osasuna. Foi um gol bem parecido que aconteceu, inclusive, do Abel Ruiz. Num passe de peito e uma finalização. Aconteceu no São Januário no mesmo dia, só que à noite. Belíssimo gol do lateral do Vasco. E depois o gol da virada do Hugo Moura, que acabou sendo um personagem importante nesse confronto mais uma vez. E aí o Vasco não vai ter o João Vitor, que acabou sendo expulso, teve aquela confusão no final, João Vitor e Diorio, né, acabaram se confrontando ali, os dois acabaram sendo expulsos, mas foi um jogo importantíssimo para o Vasco no sentido de temporada também. O Vasco está tentando se estabilizar ali na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro e dar tranquilidade para olhar para a Copa do Brasil, coisa que o Atlético Paranaense talvez não tenha olhado tanto. O Atlético Paranaense vive uma situação bem estranha nessa temporada, um time que não conseguiu mais emplacar, começou bem o ano, mas é um time que mostra uma irregularidade mesmo estando em outras 2 competições além do Campeonato Brasileiro. Mas acabou sendo um resultado excelente para o Vasco, com um desempenho talvez que dá esperanças para o torcedor, o desempenho do segundo tempo, né, que dá esperanças para o torcedor de que no campo do Atlético, que é muito difícil de se jogar, o time vai conseguir a classificação para a semifinal. Só registrando que o Vasco também estreou jogador, né? O Jean Davi, jogador chileno, estava no Toluca do México, vinha jogando lá regularmente, como a Roberta destacou aí, jogou. E a gente tem algumas ausências no time do Vasco. O Adson vai passar por uma cirurgia na tíbia, né? Fratura por estresse. E o David teve aquela celulite na face, que é uma coisa estranha, mas é sério, teve que ir para o hospital, celulite na face. E o Coutinho, né? O Felipe Coutinho, que o torcedor bota muita fé na volta do Felipe Coutinho para ser aquele jogador que o torcedor esperou, voltando para o Vasco e queria ver ele fazendo a diferença. Vamos ver se faz a diferença nesse restante da temporada. Só rapidamente, Elton, o Payet saiu vaiado, falando em ídolo, por alguns erros, perdeu algumas bolas. O torcedor sem paciência, né? Aí no final grita que é o time da virada, né? Exatamente. Mas o Payet, depois que o Coutinho foi contratado, logicamente que o Payet passa a dividir o protagonismo com o ídolo do torcedor do Vasco. Né? Enquanto ele estava ali como o único cara diferente, ele agora divide esse espaço com um que o torcedor já conhece muito bem. Então, talvez a cobrança acaba sendo maior. Já vimos o Payet jogar jogos parecidos como esse. Né, de mal tecnicamente, de pouca participação, jogador que teve pouca participação ofensiva principalmente, nenhuma finalização no alvo, né, apenas um chute a gol, poucos passes ali
de passes chaves, que a gente fala, né, de entrada no último terço do campo, que é uma característica dele, acabou sendo muito abaixo. O Vasco ganhou o jogo de outra forma, né, usando mais os lados do campo, tentando o jogo aéreo, buscando mais essas bolas alçadas na área, saindo um pouco dessa característica que exerce quando o Payet está em campo, que é um time mais técnico, um time buscando um pouco mais o jogo pelo chão. Vamos lá! E tem novidade na seleção brasileira para os próximos. É isso aí, torcida vascaína, que grande vitória do Vasco aí de virada novamente contra o Atlético Paranaense. Uma vitória muito grande que leva vantagem, né, para a próxima partida, que será na casa do Atlético Paranaense. Então o Vasco fez o seu dever de casa, né, contou com a torcida, com o apoio da torcida aí. E ali no finalzinho da partida tirou aquele peso das costas dos torcedores, né, com o gol da virada. Pessoal, Paiva elogia poder de reação em vitória do Vasco, mas prega cautela. Por que cautela, né, pessoal? Por conta dos gols sofridos. O Vasco virou e venceu o Atlético novamente, desta vez pela Copa do Brasil, abrindo vantagem na fase de quartas de final por 2-1. O duelo ocorreu nesta quinta-feira no estádio de São Januário. O jogo de volta será na Liga Arena na próxima semana. Desse modo, sob o comando de Rafael Paiva, o time carioca mantém os pés no chão para o jogo da volta. O técnico, aliás, elogiou o poder de reação em mais uma virada. A gente tem tomado mais gols do que gostaríamos antes de marcar, mas o que realmente se destaca é a nossa capacidade de controlar a situação. Há um trabalho psicológico em campo e multidisciplinar que envolve todos os atletas para conseguir reverter o jogo. Não gostaríamos de sofrer esses gols, mas a torcida nos impulsiona muito e temos condições de vencer, ainda mais em casa, afirmou Rafael Paiva no final da partida. Todavia, para o jogo da volta, o Vasco terá a vantagem do empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis, enquanto uma derrota por mais de 2 gols classifica o Atlético. Paiva também destacou como será atuar no gramado sintético. É muito difícil jogar em um sintético como o de lá. A bola fica muito rápida, embora já tenhamos jogado lá antes. A sensação no jogo é diferente. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!